Boa noite, Marquinhos. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Marquinhos, a situação se complica no Campeonato Mineiro. Gostaria que você fizesse uma avaliação do América nessa tarde contra o Vila e também para a sequência do estadual. Boa noite a todos. Primeiramente, queria me desculpar na última entrevista feita até a própria Rádio Itatiaia ao repórter, da forma como eu me expressei, né? Talvez tenha tido um entendimento errado, e eu peço desculpas em público, né, a ele e aos demais que ouviram. Não é o meu perfil e não quis dizer na palavra erro grotesco e me expressei errado. Então eu gostaria de pedir desculpa a ele, né, publicamente, aproveitando desse momento da pergunta da Itatiaia. E, bem, em relação ao jogo, um jogo que tivemos domínio, entramos com um time praticamente reserva, né, e pensávamos de que o jogo de hoje, importantíssimo para que pudéssemos entrar no G4, mas ainda estamos na briga. Faltam 2 jogos, 2 rodadas. É difícil, depois de um jogo, de uma mobilização como foi feito na Libertadores, trazer esses atletas para o jogo do estadual, não desmerecendo o estadual. E aí nós tentamos, de certa forma, né, mentalmente, provocativa, forçando situações, cobrando situações, para que pudesse erguer novamente. Eles tentaram, vários meninos da base jogando, né, com idade de sub-20 ainda, amadurecendo, mas não fomos efetivos, né? Um primeiro tempo que tivemos um maior volume, mas não chutamos a gol. Um segundo tempo, novamente, que tivemos um maior volume, tivemos mais oportunidades, fomos mais efetivos, mas num chute do adversário em que desviou e entrou. E eles tiveram mérito em se defender. Então nós tivemos dificuldade novamente no jogo de infiltração. Temos que continuar trabalhando para que possa, nesses 2 últimos jogos do campeonato, fazer a nossa parte, procurar vencer os 2 jogos e ver o que acontece, porque ainda temos chance de classificação. Pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência, e também do Rômulo Martins, do portal Deus Me Dibre. Marquinhos, hoje o América enxergou mais uma derrota no Campeonato Mineiro. Nas próximas semanas teremos ainda Libertadores, conciliando com o estadual. Qual que será a estratégia específica para essas próximas 2 rodadas do Mineiro, com a equipe americana precisando de vitórias para obter a classificação? Muita calma, muita tranquilidade no sentido de planejamento, né? Eu acho que todo torcedor esperava, e assim como todo clube, o jogo contra o Guarani, para que pudesse passar de fase e buscar um calendário internacional para que pudesse também internacionalizar a marca América e o reconhecimento do time, da instituição América. E é difícil quando você consegue montar um planejamento e oportunizar todos. E nós temos feito isso, nós estamos oportunizando meninos aí, o próprio Watson de 16 anos entrando, né, para que possa ganhar cancha, para que possa pegar experiência e amadurecimento. Não abandonamos o estadual, mas sabemos e tínhamos a certeza da dificuldade que é jogar o Campeonato Mineiro, né? Equipes que estão no bloco médio da tabela e no bloco final da tabela jogam a vida nesses jogos, ainda mais contra a América, né, que hoje é um time de Libertadores, um time de expressão a nível nacional. Mas nós não tivemos competência para vencer o jogo. Nós tivemos maior posse, tivemos maior volume, né, tivemos maior número de passos, mas menos finalizações do que nos jogos anteriores. E aí não tem como vencer jogo se a gente não consegue finalizar no gol, né? A gente cobra, a gente treina, mas hoje não fizemos, né, e temos que melhorar nesse quesito. A finalização frontal no corredor central, buscar mais o jogo apoiado por dentro, diminuir um pouco dos corredores laterais e do jogo de cruzamento, né? Nós temos que trabalhar e entender que, se não buscarmos a finalização frontal, não consegue fazer gol. Então nós temos que trabalhar ainda mais para corrigir esses erros. Pergunta da Rosane Meirelles, da Rádio Super Notícia e do Jornal O Tempo. Marquinhos, hoje você utilizou um time reserva, poupando alguns atletas para a partida da próxima terça-feira. Que jogador na partida de hoje, na sua avaliação, conseguiu mostrar evolução para ser, de repente, aproveitado no jogo da Libertadores? Bom, primeiro em relação ao planejamento, como eu tenho falado, né? Se nós não tivéssemos feito isso, talvez não conseguíssemos passar pelo Guarani. Não chegaríamos tão inteiros e vivos para a situação o qual ocorreu aqui, e em especial o jogo que ocorreu lá, a maneira como se deu a vitória virada, né? Dentro desse planejamento, acho que foi muito bem executado. E nós oportunizamos o lançamento de garotos, né? E também a expectativa de buscar essa classificação, ainda enquanto assim aberto. Então, dentro desse planejamento, no jogo de hoje, já era uma situação pela ter um dia a menos da viagem, ter a viagem desgastante, o jogo na maneira que foi,
alguns atletas sentindo o desgaste. O risco era muito grande para o jogo de terça-feira pela pré-Libertadores. No meu planejamento inicial, quando descemos aqui em Belo Horizonte, era sim colocar de 4 a 5 atletas, até para que pudesse ganhar ritmo, mas a proximidade do jogo vindo para terça-feira nos tirou esse planejamento. E aí nós abrimos mão, né, tivemos que remanejar, reconduzir essa parte do planejamento e dar continuidade aos atletas que iniciaram a partida. Então, e não pode se dizer que faltou entrosamento, porque são jogadores que estão jogando desde o primeiro jogo contra a Caldense, desde o dia 27 de dezembro, estão treinando. Então não tem desculpa, não tem muleta, nós não conseguimos vencer, fomos infelizes na tarde de hoje e saímos derrotados. Então não tem, temos que assumir a responsabilidade, olhar para frente, né? Enxergar esses 2 jogos que faltam, buscar a vitória e deixar que Deus possa agir e aí ver o que acontece, mas dentro do planejamento nós tínhamos um risco, tinha-se risco da não possível classificação, porque nós objetivamos a entrada no que estamos hoje para um torneio internacional para a temporada. E nós vamos mirar a Libertadores. Pergunta do Flávio Albuquerque, da Rádio Itapolomi. Apesar da derrota no jogo de hoje, com uma equipe com vários jogadores da base, sabemos que o principal foco do América é a disputa pela vaga na fase de grupos da Libertadores. O que seu elenco precisa fazer para sair vitorioso nesse confronto dificílimo contra o Barcelona de Guayaquil? Primeiro nós temos que nos impor, é um jogo dificílimo, como foi citado, um time com muita força, com muito jogo de transição, né, com poder físico muito alto. Então nós temos que conhecer e saber as qualidades do adversário e jogar da forma como nós nos impomos, não só lá no Paraguai, mas aqui. Realmente os 30 minutos iniciais do jogo do Paraguai não foi o América que todos nós conhecemos e sabemos do potencial. Faltou. Mas a responsabilidade é minha. Então cabe a mim achar este gatilho para que a equipe possa entrar mais ligada do que entrou lá, mesmo tendo maior posse, mas menos efetivo. Então nós temos que corrigir esses pontos, recuperar os atletas fisicamente e mentalmente, e eles chegarão muito preparados, até em função do jogo de hoje, a nível de observação, a nível de qualificação, né? Não devemos e não podemos fazer nenhum tipo de análise deste jogo especificamente. Nós temos que fazer uma análise de todo o campeonato para ver a sequência da temporada, porque logo estaremos disputando um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, né, ou uma Sul-Americana, mas vamos buscar Libertadores. São 2 campeonatos dificílimos, seja ele qual for sul-americano, né, ou Libertadores sul-americano, e nós temos que ter esse elenco, né, nós estamos cientes, nós estamos oportunizando, estamos analisando todo um contexto para que a gente possa tomar as decisões na hora certa, no momento certo. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Marquinhos, atuação abaixo do esperado de alguns jogadores que entram regularmente no time titular, como Ramírez, Mateuzinho e Rodolfo, te preocupa para a sequência da Libertadores? É um contexto, né? Como eu falei no início da entrevista, é difícil você buscar realmente essa inspiração depois de um jogo qual foi. Levantá-los num ponto de equilíbrio que possa buscar motivação. Não é fácil, não é fácil. Nós sabemos disso, né? Hoje nós tentamos, tivemos o maior volume, teve organização, claro que nos minutos finais, aí eu adiantei o Conte lá como para tentar algo diferente, uma bola lançada à área, mas não funcionou. Então eu assumo a responsabilidade, tiro de todos os atletas, né? A responsabilidade da derrota hoje é extremamente minha, nenhum deles. Tem atleta que entrou com 16 anos, Arthur com 18, nós terminamos o jogo com 5, 6 atletas com idade de categoria sub-20 que estava disputando ou poderia estar disputando a Taça São Paulo. Então é ter equilíbrio, né, saber daquilo que está sendo feito, para que ao final da temporada aí sim colher os frutos desse início de preparação que temos feito pelo América e para o América. Pergunta do Pedro Canela, do Esporte News Mundo. Marquinhos, hoje você tentou um time mais criativo com o Mateuzinho e Índio Ramírez, uma pena que o resultado positivo não aconteceu. Visando o jogo de terça-feira contra o Barcelona, você tentará manter essa proposta de jogo ou fará um jogo de marcação alta, como foi, por exemplo, contra a Democrata e o RT? Na verdade, nós colocamos o Ramírez fazendo a função do Alê, o Rodriguinho foi na função do Juninho, né, e o Zé Ricardo foi na função do Cal. Então, mantivemos uma estrutura de equipe, de modelo e só trocando peças. E a estratégia do jogo tem que manter terça-feira mesmo jogando em casa.
Nós temos que buscar, sim, um jogo mais efetivo, um jogo mais de nível de concentração maior, de qualidade maior no último terço, para que possamos sair daqui com a vitória e levar uma vantagem mínima para o jogo da volta. Pergunta do Vinícius Silveira, da Rede 98. Pensando no jogo de terça-feira, hoje você escalou uma formação quase toda reserva, mas dá para projetar que os jogadores que não entraram hoje serão titulares na terça-feira, ou algum jogador que atuou hoje pode brigar fortemente por uma condição de titular? Não, nós estamos aí avaliando, né? Foram jogos muito próximos, então nós temos que rever, depois de 24 horas do jogo aqui, como os atletas irão se encontrar, se vai haver algum problema de lesão, né? Então ainda tem esse tempo aí, essas 24 horas posterior ao jogo, eu sempre tenho equilíbrio, não posso tomar nenhum tipo de decisão. Hoje pela manhã nós treinamos, eu estava lá no CT, nós treinamos com os atletas que não vieram para o jogo, já numa preparação tática para a partida de terça-feira, alguns atletas ainda com desgaste, alguns atletas ainda sentindo, né? Então nós temos que tomar todo o cuidado, todo o equilíbrio, né? E como eu falei, nós temos um elenco, e esse elenco tem que dar resposta, seja como está dando na questão da pré-Libertadores, né? Ou seja, no estadual, como tem sido feito em alguns jogos, dando a resposta. Hoje foi um jogo que nos fugiu o controle técnico, tático, físico e mental. E aí, quando tu tem esse desequilíbrio dentro desses 4 pilares, a chance de sair derrotado num jogo como aconteceu hoje, ela é muito grande. Mas volto a dizer, a culpa não são dos atletas, eu me responsabilizo por essa derrota na tarde de hoje. Obrigado, Marquinhos. Obrigado.